Seja bem-vindo para mais um Pod Vivax, o podcast da família. Eu sou Gabriel Polo, eu estou técnico em paisagismo e hoje vamos conversar com o Jairo Rosenheck, que é fundador do Jardim Bonito, que é um produto extremamente bom, extremamente saudável, extremamente natural. Jairo, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Tudo certo? Fala, Gabriel, tudo certo? Prazer enorme também, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Sempre bom falar de jardinagem, compostagem, mundo da natureza. Com certeza, com certeza. Jairo, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho quem que era o Jairo antes do Jardim Bonito. O que que você fazia, o que que você pensava? Certo, legal. Bom, eu me formei em economia, né? Então, eu estava seguindo uma carreira, vamos dizer, mais corporativa, na área comercial, novos negócios. Eu estava atuando numa empresa que era voltada a tecnologias orgânicas, soluções sustentáveis, né? E de finais de semana eu praticava jardinagem, eu fazia cursos de agricultura urbana, então eu tinha esse interesse, né? Tanto pela questão ambiental como pelo contato com a natureza que a jardinagem trazia. E esse era o Jairo antes de começar o Jardim Bonito, né? Legal. E como que surgiu a ideia de montar um Jardim Bonito, o produto Jardim Bonito? Então foi realmente tudo muito natural e orgânico, né? A trajetória. Nesses cursos que eu fazia como hobby, em paralelo, eu aprendi a fazer compostagem, né, para tratar os resíduos domésticos da cozinha e tudo mais. Apliquei na minha casa, estava fazendo a compostagem e o resultado eu aplicava no jardim. E o resultado era assim, muito bacana, muito bom. Eu tinha um excedente de produto, porque a gente gera muito resíduo numa casa, então eu comecei a distribuir para parentes, para amigos, e aí o pessoal começou a voltar, a querer pedindo mais, mas falava assim, olha, eu só vou aceitar se você me cobrar alguma coisa. Tinha uma tia minha, ela falou que recebeu visita em casa, e as amigas falaram, nossa, que jardim bonito, né? Também foi o gancho do nome. Falaram que assim, tinham plantas ali que nunca tinham visto flor daquela planta, enfim, elogiaram e queriam ter meu produto. Então começou dessa maneira e aí acendeu um alerta para mim, porque deu para perceber que existia uma demanda, era algo que me interessava fazer, aí juntou a fome com a vontade de comer e eu resolvi me dedicar para isso. Que legal, que legal. Então quer dizer que o Jardim Bonito é um produto 100% de compostagem, 100% natural. Isso. Ele começou como 100% de compostagem, 100% natural, que eu vou até explicar depois como é que a gente chega nele. Mas depois de um tempo, a compostagem virou uma base do produto, porque a gente entendeu que a gente conseguia agregar no Jardim Bonito outros componentes que são fundamentais para o ciclo das plantas, para o ciclo vegetal. Então hoje a base do produto é a compostagem, mas tem alguns complementos que são, por exemplo, turfa, melaço de cana, fontes de complexos orgânicos para atender também essas necessidades das plantas. Sim. Então ele ficou mais robusto e dá para dizer que ele é a base de compostagem e assim, é muito fácil de usar, muito prático e dá um resultado bem vistoso, assim. E ainda assim não deixa de ser 100% natural, né? Ele não é mineral. Você coloca turfa, coloca melaço de cana. Isso, é que tem uma confusão que existe, por exemplo, quando a gente está conversando a gente fala de natural, orgânico e sintético, químico, Sim. né? Mas o Ministério da Agricultura, ele não tem essa mesma leitura, ele vai registrar o produto como dependendo dos nutrientes que tem lá dentro, independente da fonte, se a fonte é natural ou se a fonte é sintética. Então ele vai fazer um raio-x do que tem no produto. Então assim, se tem carbono, se ele tem só carbono, ele pode ser registrado como orgânico. Se ele tem carbono e outros nutrientes, que são nitrogênio, fósforo, potássio, né, independente da fonte, tá? Ele vai ser classificado como organomineral. Entendi. E se ele não tem carbono e ele só tem os nutrientes, ele vai ser como mineral. O Jardim Bonito, ele tem tanto carbono como também outros nutrientes, até porque a gente faz compostagem de verduras, legumes e frutas e tem ali uma química natural nesses materiais. Então esses nutrientes eles estão no produto e eles são lidos pelo Ministério da Agricultura como mineral. Entendi. Então se você olhar no rótulo do produto vai ter o registro como fertilizante organomineral classe A. O classe A indica que a fonte é
é nobre, mas o registro é como organomineral, mas é diferente, diferente do que a gente fala como natural e o que o Ministério fala como orgânico. Sim, tá? entendi. Eu não sabia dessa distinção. E aí ele tem assim, você perguntou se ele é 100% natural, a gente consegue falar que ele é 99,9% natural, porque até como ele está registrado no Ministério, ele tem alguns complementos, alguns aditivos que são exigidos, que eles passam por um processo de laboratório, a fonte até é natural, né? Mas ele passa por uma fonte, então a gente não consegue dizer que ele vem da natureza, mas realmente é 0,1%. Então ele é majoritariamente natural, o aspecto, quem abre, ele é até conhecido como orgânico e natural, embora a gente tenha sempre esse discurso, porque ele né? As fontes são, a gente só busca fontes da natureza. Sim. E eu costumo usar muito esses produtos na manutenção da minha casa, manutenção em serviço, nas empresas que a gente atende, enfim. E eu percebo que ele tem um benefício muito, muito bom. Inclusive melhor que os minerais, só minerais mesmo. E seriam por conta justamente dessa origens do insumo ou seria por conta da composição nutricional deles? Legal que você vê esse resultado realmente ele dá, foi justamente tudo o que justificou todo esse movimento, foi o resultado que dava nas plantas. Sim. Então é legal que você tem esse retorno, esse feedback. É uma tendência, claro que assim, você tem várias maneiras de chegar num bom resultado e a gente tem que respeitar todas as maneiras. Tem gente que gosta de adubação exclusivamente mineral, tem gente que gosta de adubação exclusivamente orgânica, né, carbono, por exemplo. Eu gosto da organomineral, porque e é uma tendência, assim, a gente vê isso crescendo nas últimas mais de décadas, assim, no mundo agrícola, porque você vai trazer para a planta e para o solo as vantagens tanto da matéria orgânica, que é o carbono, como dos nutrientes que as plantas precisam. Então, por exemplo, na fase de crescimento vegetativo, o nitrogênio é muito importante. Na fase de floração, o fósforo e o potássio são muito importantes. Mas isso só para citar os nutrientes que a planta consome em maior quantidade. Mas você tem uma infinidade. Você tem cálcio, molibdênio, boro, zinco, manganês. Você tem uma série aí da tabela periódica, e todo mundo vai lembrar, que também a planta precisa, assim como nós temos também uma riqueza de nutrientes no corpo. Se a gente fizer uma análise do nosso corpo, tem muitos minerais, né? Sim. Então o organomineral ele leva justamente essa vantagem. Ele leva a matéria orgânica que condiciona o solo, permite que o solo tenha uma microbiologia benéfica, tenha maior porosidade, capture, tenha um melhor equilíbrio de umidade, né? Ela segura melhor a água, então você tem diversas vantagens no carbono e nos complexos orgânicos, e nos nutrientes, essas que eu comentei, que é o arroz e feijão, vamos dizer assim, é o elemento que ela precisa para aquela fase daquele momento. E o Jardim Bonito a gente fala 3 em 1, porque ele tem essas duas, né, o carbono, os nutrientes, os minerais, e ele também tem complexos orgânicos que vêm da compostagem, que são fito-hormônios, fitoenzimas, ácidos úmicos, fúlvicos, que são como bioestimulantes, são enzimas que atuam na parte fisiológica, no metabolismo da planta. Então, promove enraizamento, brilho nas folhas, defesa contra pragas, a planta fica muito saudável e vistosa. Então, o Jardim Bonito a gente até tem uma formulação só do líquido, né? Depois a gente pode falar também do bocashi, que é o produto sólido. Mas é uma formulação porque ele realmente, primeiro, o objetivo é facilitar muito a vida de quem está cuidando da planta. Então, ter um produto só para todas as espécies facilita muito. E porque ele tem todo esse pacote 3 em 1, que dá um resultado muito bacana. Então, seja na sua casa, como você comentou, ou nos serviços de paisagismo e manutenção, ele dá esse resultado muito bacana. Sim. E até pegando um gancho também, principalmente para serviço, né? Ou até na sua casa, se você tem animal de estimação ou criança pequena, é muito legal você ter uma solução, um produto que não vai ter problema se essa criança ou esse animal de estimação entrar em contato com a terra, com o produto. Então, isso é algo também que a gente também consegue entregar com o Jardim Bonito. Ele também tem essa vantagem. Então, assim, a gente tira muita preocupação de quem está usando, né? Sim, será que posso? Eu tenho um cachorro, eu tenho gato, criança, tenho essa espécie, outra espécie. Então, com o Jardim Bonito você consegue resolver todos os problemas. Resolver todos, Só para deixar claro para o pessoal aqui de casa, quando a gente fala de fertilização, de adubação, a gente tem os macronutrientes, que é o NPK, majoritariamente,
E tem os micronutrientes, que são os que, principalmente os orgânicos, eles trazem bastante. E como você falou, o solo ele é uma matéria viva. Então ele precisa, assim como o nosso intestino também, acho que é bem parecido, de micro-organismos ali ativos para poder funcionar tudo, absorver, mandar para a planta, para a raiz conseguir absorver. E normalmente só o mineral não faz isso. Por isso que é importante você, pelo menos, incorporar a adubação orgânica também no cultivo das plantas. Com certeza, isso para a gente é fundamental. Qual que é a nossa ideia? Já existe na natureza um equilíbrio. Né? Se você anda numa floresta, você vai ter um ciclo vegetal ali desde do mato, as grandes árvores, os animais. É todo um ciclo que está em equilíbrio. E aí a ação humana desequilibra, né? Traz esse desequilíbrio, e quando a gente está numa área manipulada pelo homem, a gente precisa repor esses nutrientes para a terra e manter essa vida do solo. Na natureza, na floresta, você tem toda uma vida que decompõe rápido um bicho morto, um fruto que cai. Então a ideia é entregar essa microbiologia, levar isso para os vasos e canteiros da nossa casa. Então é justamente isso que você citou do intestino. É muito interessante, tem até um livro que chama, acho que o título é 10% humano. Porque se a gente considerar toda a microbiologia que tem no nosso corpo, em número de células, né, tem 90% das células que estão no nosso corpo são células de microbiologia, fungos e bactérias que a gente tem pelo corpo, e só 10% são células nossas mesmas. Então realmente a gente tem uma riqueza enorme de microbiologia dentro do nosso corpo, e o solo também precisa disso. Se você comparar um solo que é só adubado com minérios, com minerais, com o tempo ele vai ficando argiloso, compactado, não tem mais vida penetrando por ele. Se você tem, em comparação, um solo rico em matéria orgânica, rico em microbiologia, você vai ver que ele está sempre naquela coloração mais escura, bem aerado, você tem minhocas ou outros vermes passando por ali. Sim. Enfim, então toda essa explosão de vida, ela é muito benéfica. Tem diversos estudos hoje que provam que existe uma comunicação entre as raízes e a vida do solo. Então também dá pra gente falar bastante disso, que é comprovado pela ciência hoje, né? Sim, sim. Só para o pessoal entender direito a parte de terra argilosa, a parte da terra preta, todo o solo ele tem uma formação com 5 camadas, se não me engano, que são rochas, aí vai se decompondo, vai virando ali argila, que é aquela barro vermelho duro, depois vai incorporar um pouquinho de matéria orgânica, então vai ficar aquela terra meio marronzada, e depois a última parte que é a terra preta, que é justamente essa que tem a maior capacidade de reter ali esses micro-organismos, essas coisas todas, e é onde estão 90% das raízes das plantas. Então a gente precisa, sim, repor essa parte. E uma das maneiras mais eficientes, com certeza, é usar o orgânico, tanto o líquido quanto o bokashi, que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Exato. Que não é um bokashi comum esse aqui, né? A gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente, né? Bokashi é um termo japonês que significa matéria orgânica fermentada. E basicamente, vamos supor, um composto orgânico, para comparar, um humus de minhoca, um composto orgânico potencializado, né? Então ele passa por vários processos de fermentação, tem vários, além do composto orgânico ou humus de minhoca que você também agrega outros nutrientes orgânicos, então farelo de trigo, micro-organismos eficazes, vinhoto, subprodutos da indústria da cana, melaço, enfim, você adiciona vários componentes naturais e orgânicos, passa por um processo de fermentação. Então tem uma microbiologia muito potente aqui, né, no bokashi. Isso o bokashi em geral é essa receita. O diferencial do nosso bokashi, do bokashi Jardim Bonito, é que a gente não tem torta de mamona na composição. Então ele se torna menos tóxico. Isso, porque a torta de mamona para animal de estimação é tóxica, então quem tem gato, cachorro, fica com receio de usar um produto que tem torta de mamona. Então no nosso caso, a gente excluiu essa matéria-prima para trazer essa segurança. E o resultado é fantástico também na terra, ele é um produto sólido, então ele tem uma aplicação um pouco diferente do líquido, mas em poucos dias após a aplicação, você até enxerga, é muito comum ter até a formação de um bolor, assim, um aspecto esbranquiçado na superfície do vaso, que é justamente essa vida que está se fixando no solo do seu vaso, que é riquíssima, bactérias, fungos, nematóides e por aí vai, né? Que legal.
Jairo, deixa eu te perguntar, você falou que é de compostagem, e compostagem todo mundo sabe que são resíduos que não são mais usados pela gente. Tem cheiro forte? Isso fede? O produto, É? o processo de compostagem, independente de como você conduz ele, ele pode ter momentos e fases Que tem odor. que tem um odor bem desagradável. O que a gente faz é a gente tem um processo muito longo de maturação, porque o que tem o cheiro desagradável é uma matéria orgânica, natural, que ainda não foi 100% decomposta, porque quando o material está totalmente decomposto, ele fica inerte, então ele não trabalha mais, ele não transforma mais, não tem nenhuma digestão acontecendo lá dentro. Então, se você, a gente pode até abrir aqui um frasquinho para você fazer o teste aqui. Fechou. Posso pegar Mas esse aqui? pode. Mas ele não tem um odor desagradável, ele tem até um odor adocicado pelo melaço de cana que a gente adiciona e tudo mais. Aham. Realmente é bem docinho, bem docinho. E pra quem, não sei se dá pra ver aqui, ele tem uma textura bem espessa, né? Sim, ele é super concentrado, então a gente recomenda uma ou duas tampas, que é 5 ou 10 ml por litro de água. Legal. Rende muito. O pessoal até fala, poxa, o produto nunca acaba, porque quando acaba, põe água dentro, chacoalha, sai mais um pouco, enfim. Sim, Então, sim. ele rende muito mesmo. Que legal. E pode ser aplicado tanto com rega no solo, ele já diluído, você coloca no regador e já rega as plantas com ele. Ou você pode aplicar pulverizando as folhas, tá? Nunca pulverizar as flores, porque só as folhas têm mecanismos de captação, pelos estômatos também, depois a gente até pode explicar um pouco o que é o estômago. Mas as flores não têm esse mecanismo, então não pode, enfim, até a chuva queima uma flor, né? Então se você pulverizar na flor também é um problema. Sim. Então, gente, o cheiro disso aqui é extremamente agradável, bem docinho. Lembra bastante o doce da cana, o doce da rapadura até, um pouquinho. Sim. Então é bem agradável mesmo. E assim, não tem risco de trazer algum micro-organismo indesejado, alguma larvinha, alguma coisa assim, porque ele já está 100% decomposto. Exatamente. Tem produtos no mercado que, infelizmente, por conta de produção, de velocidade de consumo, enfim, não são bem decompostos. E acaba trazendo uma má impressão. E um jardim bonito, até por ser um produto registrado no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, ele tem uma certificação. A gente pode até mostrar depois, ele tem a tabela nutricional que garante tudo, né? Sim. E isso é um dos principais diferenciais, inclusive. Exatamente, não sei se vai dar para ver aqui, mas aqui nessa parte do rótulo você tem as garantias nutricionais, o registro no Ministério, tudo certinho. Também qualquer coisa no nosso site tem essa imagem, dá para ver em maior tamanho. Então realmente ele tem essa vantagem dele já estar estabilizado e não trazer problemas. Ele tem uma microbiologia dormente, tá? Então quando ela entra em contato com o solo, vai ter o oxigênio, a água e a matéria orgânica que está no vaso ou no canteiro, essa microbiologia vai ser reativada e vai se fixar no solo. Legal. Mas é uma microbiologia benéfica. Até a própria compostagem ela tem uma seleção natural de microbiologia. O nosso processo ele é aeróbico, então ele também é um processo que privilegia a reprodução de bactérias benéficas e fungos benéficos. Então, só coisa boa para as plantas. Legal. E como que funciona a compostagem? Que eu sei que tem gente que coloca carne, tem gente que coloca cebola, coloca laranja, limão. E não são todos os tipos de compostagens que podem fazer isso. Normalmente essas são aquelas de chão, aquelas leiras que o pessoal faz e fica revolvendo com a pá, aquela coisa super trabalhosa. Você está no bairro de Pinheiros, estabelecido num sacolão, né? Como que funciona esse aproveitamento de espaço e a sua compostagem? Legal. Bom, compostagem é um tema bastante amplo. Você tem, em resumo, a compostagem ele é o processo de decomposição da matéria orgânica até esse material ficar inerte e estabilizado. E você tem inúmeras maneiras. Então você pode fazer um sistema 100% fechado, sem a presença do oxigênio, que muita gente chama de biodigestor. Você tem também o sistema de compostagem tradicional, que é esse de leiras que você comentou, que você faz pilhas, você mistura o material orgânico com fontes de carbono, folha seca, serragem, e tem um processo de revolvimento. Você tem também processos que são adequados, que é o que a gente faz vermicompostagem. Então a gente
é um processo que ele tem presença de minhocas, principalmente. Tem muita gente que conhece como minhocário. Legal. Então, ele é um processo, número 1, aeróbico. O aeróbico ele não desprende um odor desagradável, por isso que a gente está em paz com a nossa vizinhança. Sim. Até para o pessoal entender um pouco a diferença entre o aeróbico e o anaeróbico, se você pegar uma água parada, que não tem oxigênio lá dentro, ela fica com cheiro ruim, né? Você vai ter vetores de dengue, de água parada. Em geral, o meio anaeróbico ele atrai ou cheiro ruim e patógenos, organismos indesejados. Não é uma regra, claro, mas em geral é isso. O aeróbico, pelo contrário, ele não vai soltar gases mal cheirosos e ele tem uma riqueza de microbiologia benéfica muito maior do que no anaeróbico. Então, por isso que fazendo um processo aeróbico a gente não tem problema de cheiro e também não tem problema de patógenos, pragas e outros materiais. Que legal. E vai tudo? O nosso processo, a gente fica dentro de um sacolão, então a gente recolhe o resíduo do hortifruti, verdura, legume e fruta. A gente não coloca no nosso sistema carne, peixe e fontes de laticínio. Tem processos de compostagem que dão conta disso, mas no nosso, até por uma questão de odor, a gente não coloca. Tá? Mas tem processos de compostagem que aceitam todas as fontes. É toda uma questão do espaço que você está, né, do local, da vizinhança, o tempo que você tem para fazer aquele processo acontecer e também o espaço disponível para fazer o tratamento. Quanto mais longo o processo, mais espaço você precisa, porque o processo vai demorar até você conseguir desocupar para um novo ciclo. Sim, sim. Então esse sistema que vocês usam super dá para a pessoa fazer em casa? Com certeza. Inclusive, é uma técnica que foi bem difundida, até a própria Prefeitura de São Paulo fez uma ação alguns anos atrás que distribuiu miocários para cidadãos que tinham interesse. Você encontra na internet pessoas ensinando. Em resumo, você vai precisar de algumas caixas que você consiga empilhar. Você precisa fazer furos entre as caixas superiores para ter uma comunicação entre as minhocas, principalmente. E você vai precisar de uma fonte de minhocas, então eu vou falar com um vizinho, um amigo que tem minhocário, pedir um pouquinho. Também dá para comprar na internet. E aí você vai alimentando esse sistema com fonte de carbono, que pode ser folha seca ou serragem, sem nenhuma química, resina, e o resíduo doméstico. E aí eu aconselho começar com vegetais, exclusivamente com vegetais, porque é mais fácil. Então, para quem está começando, é legal começar com resíduos que são mais fáceis de manipular. Perfeito. Hoje vocês invasam cerca de quantos litros, mais ou menos, de composto? Quantos litros de produto final, você diz? Sim. Olha, acho que está em torno de 3.000 litros por mês, alguma coisa assim. Então, imagina o tamanho da produção que vocês têm. O meu desejo é que ela fosse maior, porque a gente precisa vender mais produto para conseguir fazer mais compostagem, tirar mais resíduo do aterro. Então, assim, infelizmente a gente tem muito resíduo por aí, eu não consigo nem fazer cócega, né? Eu digo, como Jardim Bonito, a gente não consegue nem fazer cócega no problema de resíduos. Então, para o tamanho do problema dos resíduos, é muito pouco, mas se a gente olhar só para o que a gente faz, já tem a gente já está desviando muito material nobre, orgânico, do desperdício em aterro. Tá então, tirando basicamente de um sacolão, né? De um sacolão. Sim. Que é muita coisa já. É uma quantidade enorme, porque, por exemplo, eles recebem o brócolis a gente compra só a flor. Mas quando vem do Ceasa, do fornecedor, vem cheio de folhagem que precisa cortar. Então, metade é flor, metade é folhagem muito rica, uma folhagem escura, com bastante nutriente. Então isso é um prato cheio para as minhocas, elas adoram, e as plantas depois o resultado disso é muito bom. Sem contar nas frutas, enfim, é o melhor, né? A natureza ela coloca nas frutas e nos legumes muita energia de nutriente, de material, porque principalmente na questão dos frutos é a sobrevivência da espécie. Então ele vai lá cheio de açúcar, tem cores diferentes. Então você levar tudo isso para o sistema e depois levar para o jardim da casa é um material muito rico, muito você está benéfico. refazendo o sistema, né? O natural, né? Essa ideia é trabalhar num ciclo fechado, assim como na natureza acontece. Então é replicar isso que acontece numa floresta ou
na natureza em geral, né? Sim. Se eu começar a fazer hoje uma compostagem na minha casa, em quanto tempo mais ou menos vou ter um frasquinho desse aqui de composto? Olha, ele vai começar. Tudo depende da quantidade que você colocar, mas ele vai começar a gerar o líquido no sistema, vamos dizer, depois de um mês. Né? Tá. Se você alimentar o sistema uma vez por semana, por aí você vai começar a gerar o líquido depois de um mês. Porém, esse líquido ele ainda vai estar muito fresco, ele não vai estar finalizado. Ele vai ficar pronto numa coloração bem escura, com aspecto mais inerte, depois de uns 6 meses, eu diria, do início do processo. Então é um processo bem lento, né? Bem lento. E assim, sempre que você coloca mais matéria fresca no sistema, você vai estar botando mais matéria fresca no seu líquido. Então, Demora cada vez mais. demora cada vez mais. Então é até legal, depois que você coletou uma quantidade, você separar um pouco para deixar ele descansando e aí chegar, né? Isso eu estou te falando de uma maneira bem artesanal, que dá para fazer em casa. Claro que a gente tem um processo bem mais controlado. Sim. A gente coloca muita coisa bacana. Por exemplo, borra de café é bem legal de colocar. Sem açúcar, né? Sem açúcar. Se bem que as bactérias gostam de açúcar, mas é preferível sem açúcar. Então tem bastante coisa legal que, enfim, é um processo diferente. Mas em casa você consegue fazer e ter um resultado fantástico também. Legal. Então, assim, para a gente colher 1 litro desse produto e você colhe 3.000 litros, realmente precisa de um tempo gigantesco, né? Ou um sistema maior que você consegue deixar uma parte descansando enquanto a outra está processando. No nosso caso, a gente faz isso. A gente a gente tem fases de cada sistema que a gente usa para esgotar um, aí começa o outro. É um negócio gigantesco, né? É bem grande. São torres bem altas, é bem legal. Que legal. E faz quanto tempo já que vocês estão no mercado? A gente conseguiu o registro no Ministério em 2015. Então, de produto registrado, a gente está indo para 9 anos, no final de 2024. O projeto começou antes, um pouquinho antes, mas a gente não considera porque a gente não conseguia comercializar, até porque a gente precisava emitir nota fiscal, ter produto registrado. Então, desde 2015 que a gente chegou nesse patamar que a gente está hoje de ter um produto que a gente consegue vender para as lojas, para o consumidor final, para os profissionais, tudo certinho e garantindo a qualidade do que tem lá dentro. Que legal. E a gente se conhece praticamente desde o começo, né? Pois é, vocês foram uma das primeiras cobaias do Jardim Bonito. Bacana. Uma parceria longa, assim, enorme. Sim. Muito legal, né? Aí já tem mais de 10 anos. Já tem mais de 10, tem mais de 10. Que legal. Bom, vamos fazer mais perguntas aqui então. O que o pessoal costuma te perguntar bastante na rede social? Olha, muita gente fica curiosa pela compostagem, né? Então é legal dizer que às vezes não dá pra gente aprofundar tanto numa resposta de mídia social, mas legal falar um pouco da compostagem. A compostagem acontece naturalmente, né, na floresta, como a gente falou, mas é legal que um dos primeiros sinais que a gente conhece na história de que ela ganhou importância foi na época do Império Romano, que os romanos eles tinham aqueles sistemas de aquedutos que a água vinha numa inclinação e o esgoto tinha uma inclinação que eles levavam para um canto que era afastado, e quando esse lugar esgotava, eles transferiam para um outro canto e por aí. E aí eles começaram a perceber que naqueles lugares que eles tinham esgotado há alguns anos, o mato estava exuberante, as plantas estavam muito impressionantes, e eles começaram a falar, aí tem coisa. Então esse é um dos primeiros sinais que a gente tem na história do ser humano enxergando o potencial da compostagem para fins agrícolas. Então vem lá do Império Romano, mas eu suspeito que outras comunidades mais antigas também viram esse potencial com a mesma lógica, né? Então é algo que é uma curiosidade interessante, né? E a gente foi esquecendo, né? Tem muita gente que, principalmente vem de cidade de interior, que tem o hábito, ou ainda faz, ou lembra de familiares que enterravam no chão o resíduo, deixava enterrado, depois de um tempo voltava lá, estava uma terra preta, rica, e usava isso como composto. Então, é algo que o ser humano sempre fez, mas quando a gente começou a morar em cidades enormes, né, a gente coloca num saquinho, põe na rua
e ninguém mais pensa no resíduo. Então, é legal ter esse resgate histórico da importância de você tratar os resíduos e aproveitar esse material que é riquíssimo, seja para fim ornamental em casa ou fim produtivo. E também em casa, né, de uma hortinha, mas pensando também em meios agrícolas. Que legal, que legal. Outra curiosidade que a gente pode falar é um pouco de como aplicar o produto. Então, também falando nisso, a gente também está super disponível nas redes, se quiser entrar em contato com a gente. Qual que é o seu Instagram? É @jardimbonito. Então, se quiser mandar mensagem, ficar com dúvida, saber onde tem para vender, comprar, pode mandar mensagem ali que a gente responde. Legal. E a aplicação a gente já falou um pouquinho, mas ela é realmente muito simples. E a gente tem até aqui um livrinho, né, que dá para ver resultados. Então, bem variados, eu não sei se vai dar para ver, mas tem imagens de antes e depois. Então, tanto arbustos como azaleias, grama, palmeira, orquídea, samambaia, realmente todas as suculentas, todas as espécies você consegue aplicar com jardim bonito. Sim. Ou regando o solo, as raízes, ou aplicando nas folhas. Né? Sim. E tem novidade chegando por aí, não? Olha, a gente fica sempre escutando o que as pessoas estão buscando, porque realmente com um sólido e um líquido a gente já consegue atender muito, porque são duas formulações únicas, né? Uma sólida e uma líquida, que elas atendem tudo. Mas a gente está sempre de olho em novas opções, novas ferramentas e soluções. Mas por enquanto nenhuma novidade assim que a gente já pode ter certeza que vai sair do papel, mas... Que legal. Posso abrir o bocacho pra gente dar uma olhadinha? Pode, por favor. Pode rasgar aqui ou dá pra abrir mais fácil? Eu acho que precisa rasgar, porque ele vem selado. Então é super fácil de armazenar também, né? Ele tem um ziplock aqui, né? Aí. Boa. E ele parece bem uma terra mesmo, né? Dá pra perceber que ele tem um material um pouco mais esbranquiçado aqui. É um material bem leve, lembra bastante uma vermiculita, por exemplo. Não sei se dá pra ver legal aí, mas ela é bem levinha. Opa, sujei tudo aqui. E é muito fácil de usar. Como que usa isso daqui? Não é que nem uma terra, obviamente, que você vai colocar tudo numa planta só. Mas também não é que nem um NPK mineral que você vai colocar só um pouquinho de nada para não queimar, né? Ele é um pouco mais simples de ser usado, né? Exato. Você pode tanto aplicar na superfície de um vaso já montado, então com uma colherzinha, aí depende do tamanho do vaso, mas um vaso pequeno é uma colherzinha de café, você coloca na superfície e vai regando. E a outra forma é você preparar o solo antes do plantio. Então, o ideal, quando você vai fazer preparar um solo, você mistura também uma colher num punhado de terra de solo, faz uma mistura e rega essa terra, espera ela secar, rega de novo, por uns 10 dias. E aí esse material já vai estar assim, com uma riqueza microbiológica muito bacana. Quando você entrar com a planta, ela vai se adaptar muito mais fácil naquele solo. Então é muito legal para quem faz manutenção, implantação de projeto de paisagismo, ou quem quer fazer um replantio de um vaso, um transplante, ou só aplicar por cima num vaso já montado. Então tem essas duas maneiras, ou aplicar na superfície ou preparar o solo para receber uma planta nova. É um produto super legal, como você falou, ele não tem a torta de mamona, né? Então ele é totalmente atóxico. Então para quem tem criança que é curiosa, que não tem jeito, cachorro, gato que vive cavando vaso, tranquilo. Tranquilo. E a questão do odor também. Tem algumas, como é um material muito orgânico, às vezes acontece de bocage que você encontra no mercado que ele vem com um cheiro muito forte, assim, por exemplo, de farinha de osso, de material em decomposição, por exemplo. Então depende do que se coloca lá dentro e se o produtor ele esgotou, deixou ele ficar estabilizado. Sim. Então você também pode ser a nossa cobaia no cheiro aí, mas para falar que... e tem um detalhe, ele é incorporado com humus de minhoca, né? Com humus de minhoca. Que faz tornar ele muito mais rico. Com certeza. Cheiro de absolutamente nada. Nada. Porque o humus de minhoca, ele é muito interessante. Por exemplo, a compostagem, ela vai gerar um complexo orgânico, né? Também ela é muito rico, mas quando passa pelo tubo digestivo da minhoca, o material ele tem um acréscimo das enzimas e da microbiologia que estava no sistema digestivo da minhoca. Então esses complexos que estão no humus da minhoca, eles têm uma riqueza
diferente do que tem no composto orgânico. Por isso que a gente coloca tanto o composto orgânico como o humus de minhoca, para ter a maior diversidade benéfica para as plantas. Sim, sim. E aqui, por exemplo, eu peguei, abri, fechei, tá super lacrado, então não tem problema nenhum de ele começar a se decompor, sei lá, alguma coisa nesse sentido, porque não tem como, né? Não tem problema. E uma outra dúvida que o pessoal pergunta é a validade, também é interessante. Então, nos rótulos dos produtos você vai ver que o líquido ele tem validade de 3 anos e o sólido 2 anos, o bocashi 2 anos. Outra pergunta, eu diluí o produto, sobrou um pouco, posso guardar para aplicar numa outra aplicação? Pode, não tem problema. Falando do líquido, o que pode acontecer se você armazenar, por exemplo, numa garrafa fechada, como você diluiu o produto, aí na hora que você colocou água, você agitou, né? Teve uma entrada de oxigênio, teve uma circulação ali, isso pode ativar a microbiologia que estava dormente, que estava estabilizada, e aí ela pode criar, no ciclo de vida dela, odores desagradáveis. Então, se você guarda o produto fechado, depois de estar diluído, pode acontecer um odor desagradável. Isso não é negativo, é claro, apesar do cheiro ser ruim, ele sai super rápido, né? Mas ele é um sinal de que tem um material benéfico, um organismo ali tá vivo, né? Então até prova que tem essa vida lá dentro, que ela vai ser riquíssima no solo. E assim, não vai ter cheiro ruim no solo de forma alguma. É só o que acontece dentro da garrafa de novo, porque quando está fechado na garrafa, diluído, é anaeróbico, sem oxigênio. Aí voltando no que eu falei antes, quando é anaeróbico, tem formação de gases com um odor desagradável. Sim, mas lembrando que pode ser usado também via foliar, né? Então, assim, sobrou um pouquinho, põe no borrifador, começa a borrifar que não tem problema, né? Com certeza, não vai tem ser problema. super mais benéfico, inclusive, né? Exatamente. E outra curiosidade legal, quando você aplica nas folhas, é o seguinte, não só você vai... a planta vai ter uma forma de capturar isso pelas folhas, que é muito instantâneo, muito rápido, dá um resultado muito bom, como você também previne contra pragas que podem fixar na planta. Por quê? Tudo é colonizado por microbiologia, né? Então, o nosso jardim, a nossa pele, tudo tem muita microbiologia. Microscopicamente tem um monte de coisa acontecendo nas superfícies. Então, por exemplo, quando sai uma folha nova, essa folha ela precisa ser colonizada por alguma microbiologia. Se você aplica foliar um produto que tem uma microbiologia benéfica numa folha nova, essa microbiologia vai se fixar nessa folha nova, e aí uma questão de competição de espaço, essa folha não vai estar disponível para uma praga colonizar, uma microbiologia maléfica, uma cochonilha, exatamente, porque já vai estar ocupado ali por uma microbiologia, tem uma disputa pelo espaço na natureza, nas superfícies. Então é uma forma de você prevenir contra pragas e doenças, não só a planta vai estar saudável, como você também tem você envolve, aplicando foliar nas folhas, você envolve essas folhas novas ou as folhas velhas com uma microbiologia benéfica que defende de ataque de pragas. Então tem essa vantagem também. Sim, e para quem não sabe, praga surge do nada, né? Então, quanto mais evitar, melhor. É prevenção, na verdade, né? Tá no ar, né? As pragas estão no ar. Então, assim como nós, se a gente tá com a imunidade baixa, se a gente se alimenta mal, dorme pouco, enfim, a gente fica mais suscetível a pegar uma gripe, um resfriado que tá no ar. Se a gente tá bem alimentado, saudável, a gripe bate na gente e vai embora, não penetra. Na planta é a mesma coisa. Tem até uma grande pioneira do mundo de cultivo orgânico, que é a Ana Maria Primavesi. Ela fala muito que a praga só ataca planta doente. Se a planta está saudável, ela não vai ser atacada. Mas assim, as pragas estão aí. Às vezes você compra uma planta, vem ali com uma cochonilha no solo que é impossível de ver. E aí ela vai encontrar uma planta na sua residência que não está tão bem e vai se proliferar ali, vai virar uma praga, mas está sempre ali. Por isso, de novo, a importância de usar um produto que seja benéfico para a saúde das plantas e de forma constante, né? É como se fosse um alimento, né? Com certeza. Por isso que é legal que o Jardim Bonito, ele, por ser mais completo, o 3 em 1 que a gente falou, isso, ele vai cuidar de todos os aspectos que a planta precisa, porque se a gente só coloca, por exemplo, arroz e feijão, vai faltar... Sim, as vitaminas C, D, B12, exatamente, as enzimas, tudo isso daí. Então,
você acaba atuando muito na saúde da planta com um produto mais completo. Sim, sim, com certeza, com toda certeza. E você atende o Brasil inteiro? Sim, a gente atende muito lojas e garden, floricultura, garden center, então tem bastante loja vendendo pelo Brasil. É bem fácil de encontrar, até no nosso site tem uma busca ali, você manda o CEP e o e-mail, a gente responde qual a loja mais próxima. Legal. Tem também no nosso site, a gente faz a venda para quem quer comprar pela internet. E temos vários parceiros revendedores de internet, então que atuam nos principais marketplaces ou que tem site próprio. Tem bastante gente vendendo tanto em loja física como na internet. É muito fácil de encontrar. Sim, sim. E para quem quiser revender também, tem um negócio de jardinagem ou quer fazer um uso profissional, a gente também atende. Então, estamos preparados para espalhar o jardim bonito por aí. Quanto mais. O nosso objetivo, claro, tem um ponto de vista do negócio, de visar lucro e tudo mais, mas ele nasceu com esse propósito tanto de facilitar a vida dos amantes das plantas, como também trabalhar positivamente por uma questão ambiental. Então, quanto mais a gente vende, mais a gente tem capacidade de produção, de produção e recolher resíduo orgânico, que acaba indo para aterro sanitário e, enfim. Sim, é uma curiosidade particular minha, que na pandemia foi um tempo difícil para todo mundo, mas eu vi você fazendo propaganda, live com o pessoal da Magalu. Como que foi isso daí? Como que aconteceu esse projeto? Foi uma surpresa, assim, a pandemia foi uma... É até engraçado, parece que foi é difícil falar, né? Parece que, assim, foi uma época à parte. Uma bolha no tempo, né? Sim. Mas, enfim, na pandemia, primeiro, tudo parou, os primeiros meses foram muito complicados. E aí, surpreendentemente, olhando para trás agora faz muito sentido, mas na hora a gente foi pego de surpresa, que começou a ter um interesse muito grande por jardinagem. Então, hoje em dia faz sentido, as pessoas estavam em casa, sim. Cuidar das plantas é uma terapia, então é muito bom para a mente, para o cérebro, traz bem-estar, melhora a qualidade do ar, tem inúmeras vantagens. E as pessoas estavam em casa, começou a ter um interesse muito grande por jardinagem. E a gente, logo no começo da pandemia, o Magalu estava lançando, ou tinha acabado de lançar, ou estava lançando, o portal deles, que era assim, o marketplace do Magazine Luiza. E a gente... Foi um dos primeiros que a gente cadastrou os nossos produtos lá. Então, no segmento de jardinagem, a gente foi um dos primeiros que cadastrou. Então, a gente entrou no radar deles. Eles viram o nosso produto, viram nossa trajetória, história. E aí acharam interessante e convidaram a gente para um podcast, uma live, né, na verdade. E foi super bacana. Foi com a Carol Costa, que é é um ícone do mundo de jardinagem e paisagismo. Quem não conhece... Segue ela, que ela tem muito conteúdo bacana. Então, foi um prazer, ela que conduziu a live. E foi uma oportunidade incrível, que a gente conseguiu falar do produto, falar da nossa trajetória. E teve uma visibilidade muito grande. Então, do ponto de vista de negócio, o período da pandemia foi muito benéfico para o Jardim Bonito e para o setor de jardinagem em geral. Muitas marcas tiveram muito crescimento nessa época do mundo de jardinagem. Sim. E foi super bacana. Nossa, foi realmente algo que mudou de patamar o Jardim Bonito. Esse convite, essa divulgação que a gente acabou ganhando pelo Magalu. Sim. Foi muito legal. Você tem mais ou menos uma métrica de quanto aumentou de venda a partir desse momento? Sim, acho que cresceu 300% o faturamento anual, vamos dizer assim, no período da pandemia. Quadruplicou. Uau. A gente quadruplicou as vendas, a necessidade de produção e tudo mais. Que bacana. Foi realmente um impacto bem importante. Enquanto a galera tava descabelada em casa, estava descabelado trabalhando. Pois é, e assim, contra o brand despreparado, mas foi ótimo, assim, foi muito bom. E aí uma dificuldade para o nosso setor como um todo, você deve ter passado por isso, foi o pós-pandemia. Porque a gente sentiu, assim, quando começou a abrir possibilidade do pessoal viajar em restaurante e tudo mais, então toda aquela vontade que estava represada, falou, putz, agora vou focar na vida aqui fora de casa. Então
as plantas ficaram um pouco de lado, né? pouco de lado. E aí o desafio foi manter aquele patamar que foi construído na pandemia, né? Sim. Então, felizmente, a gente conseguiu manter a duras penas, porque muita loja que abriu na pandemia fechou depois da pandemia, muitas lojas que vendiam muito na pandemia começaram a vender menos na pós-pandemia. Então, nossa dificuldade foi manter o patamar que a gente tinha atingido. E eu diria que no ano passado, no segundo semestre, que a gente conseguiu retomar uma curva de crescimento. Mas a gente passou por 2 anos de manutenção do que a gente tinha conquistado, assim, que Sim. foi... Pra gente lá, durante a pandemia, foram acho que uns 2 meses ali fechados, por conta dos decretos municipais, estaduais que tinha ali de comércio. Só que a gente estava com um movimento interessante ali com o WhatsApp, com a internet, enfim. E aí depois que pôde abrir, mesmo com as restrições, enfim, a loja, aí foi o que você falou. Foi um crescimento absurdo. Eu lembro que eu fiz uma entrega para vocês, porque também, assim, Correios, estava tudo meio fechado. Meio os nossos, né, os nossos parceiros de entrega não estavam trabalhando e tudo, mas você falou, Jairo, eu tô vendendo aqui, me traz produto. Aí eu fui lá, tava até a loja fechada, um balcãozinho assim na porta de vidro, era exato. Tipo delivery, assim, né? Então a gente não ia máscara, aquela coisa, né? Faixa na porta. Faixa na porta, fila organizada das pessoas. É interessante, assim, foi um período de reaprendizado, né? Reaprendizado, acho que para todo mundo. E foi legal, falando em reaprendizado, que as pessoas também, né, a pandemia também trouxe essa consciência ambiental maior. Então as pessoas, né, tem muita gente que diz, que prova que Covid e outras situações desse tipo são também reflexos, né, ecológicos do impacto da ação do homem no planeta e tudo mais. Então ganhou-se uma consciência ambiental que também o pessoal começou a procurar produtos que têm essa consciência por trás também, né? Que buscam preservar o meio ambiente, soluções naturais. Então também foi um casamento legal com um jardim bonito. É ruim falar, claro, a pandemia foi péssima, foi muito triste o que aconteceu, socialmente, enfim. Também assim, pessoas, muitas perdas, foi um período muito triste da nossa história. Mas como a gente está falando de jardinagem, para a jardinagem foi um período de conexão, né? E a natureza traz essa conexão, né? Muito interessante, assim. Que a gente tem perdido, infelizmente, voltou à vida normal, e as pessoas esqueceram novamente. Pois é, e um dos reflexos também da pandemia a vida ficou mais digital. Então a gente está justamente, isso aqui é o mundo natural, físico, concreto, e a gente está muito no mundo digital. Então acho que a gente tem que bater na tecla da importância de mexer na terra, ter uma plantinha ali, né, melhorando a qualidade do lado de casa, trazendo um benefício, assim, um ornamento também. São várias vantagens que a gente pode citar. Então assim, a gente continua tendo que fazer campanha para as pessoas fazerem jardinagem pelo bem-estar que isso traz. Com certeza. Não só jardinagem, mas a agricultura também, né? Agricultura. Pega o pessoal do prédio, faz uma horta coletiva, você na sua própria casa fazer uma horta ali para todo mundo usar. Porque além de você estar consumindo o alimento que você conhece a procedência, você vai estar se beneficiando fisicamente, mentalmente, respiratoriamente, enfim, de diversas maneiras, né? Com certeza. Tem até estudos, isso comprovado cientificamente, que na terra você tem ali uma microbiologia benéfica que também faz bem pra gente. Então, por exemplo, quando você mexe com a terra, você tem cortes na pele ou você respira poeira e você acaba inalando e absorvendo essa microbiologia benéfica, que já foi comprovado que estimula a produção de serotonina no cérebro. Serotonina é um hormônio que dizem que é o hormônio da felicidade, combate depressão, ansiedade. Então, inclusive tem casos, depois desses estudos, de lares de idosos ou hospícios que começaram a fazer atividade de jardinagem para quem mora lá e diminuiu a medicação de remédio para ansiedade, depressão. Então, é uma prova hoje em dia, é sabido que a compostagem ela realmente tem um impacto muito positivo na nossa mente. Sim. Além do impacto ambiental também, né? Que, por exemplo, você hoje está fazendo um sacolão. Só que assim, imagina o tanto de resíduo que não gera um sacolão por dia. Que recebe mercadoria todo dia, uma feira diária, né? Que funciona
quase que, sei lá, 12, 15 horas por dia. Então, assim, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Isso tudo iria para o meio, produziria o gás butano, como que chama? O resíduo negativo? Chorume. O chorume, exato. Que é extremamente negativo. O solo absorve, vai para o lençol freático, enfim. Exatamente. Com certeza. Acho que tem que ter um esforço da sociedade como um todo para dar uma melhor finalidade para o resíduo que é gerado. Acho que isso é uma meta assim, que já estamos atrasados. E trabalhar com, assim, tratar o resíduo orgânico é muito importante, porque você tirando a fração orgânica do resíduo como um todo, você também facilita a separação do que é reciclável. Porque a mistura do reciclável com o orgânico dificulta a separação do reciclável. Sim, então, exato. se a gente conseguir cada vez mais dar uma vazão, porque é gerado não só nos mercados, feiras, mas dentro de casa, o impacto é muito benéfico em vários aspectos, inclusive também na reciclagem dos materiais secos. Sim, se seria o plástico, lata, vidro. Um papelão, por exemplo, um papelão seco é uma coisa, um papelão ali que está molhado no meio da melancia, ele esfarela e vira outra coisa, ele não é mais um papelão, ele é um papelão cheio de caldo de... Com glicose, com, enfim, muitas coisas ali. Exatamente, né? Acaba prejudicando o potencial de reciclagem também do resto. Além de vetores, como barata, rato, pombo, enfim, outros organismos. Pragas urbanas, né? Sim, exato. Então é mais um fator positivo para o Jardim Bonito, né? Então agora é 4 em 1, né? Mais 3. Com certeza. Esse é o brinde, né? O brinde é o impacto no meio ambiente. Sim, que é o principal, na verdade. A gente até fala assim, a cada garrafa vendida você contribui para um planeta mais sustentável. Então a gente tem esse apelo, mas o nosso foco é na qualidade que traz para suas plantas. E aí, como benefício paralelo, o meio ambiente agradece. Sim, com certeza. E como você falou, um ciclo fechado, né? Então sai do meio e volta para o meio. Exatamente. O que é muito positivo, o que é muito benéfico. As plantas agradecem. Muito. Legal. Quem não conhece, testa, que realmente funciona. Muito bacana. Fala de novo as suas redes sociais, o seu site para o pessoal, por favor. Certo, é bem fácil. Tanto no Facebook como no Instagram é @Jardim Bonito e o site é jardimbonito.com.br. Legal. Tem os nossos e-mails ou pelo inbox das mídias sociais, a gente responde, atende todo mundo. Lembrando que vocês vendem para o Brasil inteiro, via físico, como com a gente aqui em São Paulo, como também no digital, pela Magalu, Mercado Livre, enfim, outras plataformas também. Não só nós, como outros lojistas que também vendem, né? A gente até posiciona o nosso preço em geral, se você encontra ofertas melhores até do que no nosso site, porque como a gente quer incentivar os parceiros lojistas, então a gente põe um preço que é o que a gente sugere para vender, mas tem ofertas que acontecem em outros lojistas, anunciantes, que pode ser vantajoso dependendo de onde você está, o frete. Sim, com certeza. Qual que é o valor médio dos produtos, só para a gente ter uma base? Certo, esse aqui ele tá R$ 32,90, o pequeno, o médio R$ 55,90 e esse aqui, o de 1 litro, R$ 87,90. Ele rende até 200 vezes diluído de água, então esse de 250 ml faz 50 litros, esse faz 100 litros e esse faz 200 litros. E o bocashi de meio quilo tá R$ 33,00. Legal. E isso é preço padrão, Brasil inteiro, mesmo preço, teoricamente? Esse é o preço sugerido, esse é o preço do nosso site e o preço sugerido. Mas a gente nem consegue controlar, a gente orienta o pessoal, sugere esse valor, mas a gente sabe que tem lojas que vendem mais barato ou mais caro do que esse. É um preço médio, Legal. É esse. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você sobre os seus produtos, sobre compostagem, sobre meio ambiente, sobre pandemia. Fomos longe. Sim, exato. Pessoal que está em casa, não esquece de seguir a Rede Vax no Instagram, vai estar aparecendo os cards aqui embaixo para você. Não esquece de me seguir no Instagram, que é @totti curso de paisagismo. Lá você vai aprender paisagismo, tem os cursos disponíveis lá que são bem baratinhos. E com certeza você vai aprender um pouco mais sobre fertilizante, sobre adubação, sobre preparo de solo e muitas outras coisas que são muito importantes para você ter um sucesso na jardinagem. Combinado? Então é isso, esse foi mais um Podvax. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo.